E aí, galerinha? Tô com saudade de vocês, tá? Mas até voltar tudo ao normal, a gente vai ter que continuar com essas videoaulas, né? Se comunicando pelo grupo de WhatsApp. Enfim, como que vocês estão, né? Primeiro de tudo, estão se cuidando? Tá todo mundo bem? A mãe tá bem? Papai tá bem? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. Tô aqui novamente para estar explicando sobre o conteúdo, explicando sobre como realizar as questões, né? Explicando o que eu quero que vocês respondam nas questões. Então podem pegar a atividade que o pai, a mãe responsável foi buscar lá na escola na quinta-feira e vamos acompanhando comigo. Fechou? Então, ó, antes de tudo, coloquem o nome, pelo amor de Deus, gente. Tem vindo muita atividade mesmo sem nome. Então, é muito importante que vocês preenchem esses dados, tá? Coloquem o nome da escola, coloquem o nome de vocês, o número, a série. É muito importante que vocês preencham esses dados, tá? Porque nós estamos utilizando essas atividades para avaliar vocês. E se não tem o nome, como que eu vou saber de quem é para colocar nota, né? Fica difícil. Então, preste atenção nessa parte, tá? Então, ó, a aula de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre o começo do período da Era Vargas, né, no Brasil, né, quando o Getúlio Vargas assumiu, e um pouquinho antes, para saber o que levou a isso, porque foram vários eventos, vários acontecimentos que foram se desenrolando até chegar na tomada de poder por Getúlio Vargas, tá? O vídeo pode estar travando um pouquinho, mas é porque minha internet está bem ruim, então eu peço um pouquinho de paciência, ok? Eu vou tentar ser o mais breve, o mais sucinta possível, para estar explicando principalmente as questões, porque eu não quero ver nenhuma questão em branco, tá? Vocês podem perguntar aqui pelo YouTube, que eu estou disponibilizando o vídeo, podem perguntar no grupo, podem mandar sinal de fumaça, ligar, só não deixem as questões em branco, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente vai estudar um pouquinho sobre o Brasil no período getulista e, como eu disse, um pouquinho antes que levou a essa época. Então, para a gente compreender, a gente vai vir aqui ó, no movimento tenentista e a crítica à Primeira República. Porque se lembram lá da Primeira República, que era um período bem zoado, né? Com as eleições de cabresto. Não que tenha mudado muito depois, né? Mas os coronéis tinham muito poder. O Brasil ainda vivia aquela transição, né? Da monarquia para a república. Então ainda estava um período ali bem de adaptação. E aí é onde surge esse movimento tenentista, que foi formado por jovens oficiais, né, das Forças Armadas, e eles vinham com o objetivo de criticar essa corrupção eleitoral, né? Eles reivindicavam que o voto secreto, uma justiça eleitoral mais confiável, uma economia nacional contra as empresas de capitais estrangeiros, porque antes disso, antes de Vargas, todo o nosso capital, todas as empresas que vinham sugar o nosso país, eram todos estrangeiros. Então, esses jovens aí, oficiais das Forças Armadas vieram para criticar a estrutura que o nosso Estado estava durante o período da Primeira República. Muitos desses movimentos, né, eles acabaram abalando a política das oligarquias. Lembra as oligarquias? Que eram grupos de pessoas com alto poder financeiro e econômico que mandavam na política, né? Mandava e desmandava na política. Uma delas foi a Coluna Prestes, que foi um movimento que também estava aí para criticar a Primeira República, né? Ela percorreu o Brasil inteirinho em busca de apoio popular, porque a gente sabe que nenhum movimento sem apoio das pessoas, ele não tem muita força, sabe? E aí a Coluna Prestes, que foi lá entre 1924 e 1927, ela estava ligada também a esse movimento tenentista,
E o principal motivo foi essa insatisfação com o governo de Arthur Bernardes. Ele foi contra esse regime oligárquico da República Velha, que era conhecida como café com leite, e ele não conseguiu provocar muitas revoltas capazes de ameaçar o governo de forma séria, mas também não foi derrotado por ele, o que demonstrou uma certa fragilidade nessa Primeira República, tá? Aqui a gente tem um mapinha que fala sobre o trajeto que a coluna Prestes percorreu, né? Disseminando essa insatisfação com o governo. Bem legal, vocês podem olhar aí na folhinha de vocês. E aí, para juntar esse rebuliço que estava rolando nesse período, nós temos a crise do café. Isso, aqui foi basicamente a facada nas costas da Primeira República. Por quê? Nos Estados Unidos, vamos pegar um pouquinho do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Eles tiveram o que a gente chama de quebra da Bolsa de Valores, que foi a crise de 1929, bem conhecida. E apesar de ter sido nos Estados Unidos, como que isso afeta o Brasil? Na verdade, essa crise foi gigantesca, ela teve um efeito global. E como que isso afeta o Brasil especificamente? Lembra, lá na Primeira República, qual era o principal produto que a gente vendia, que a nossa economia mais dependia? Era o café. Cerca de 70% da nossa economia, das nossas exportações, era por conta do café. Tá? Assim como a maioria dos países da América Latina, né, lá no final dos anos 20, a gente era muito exportador de alimentos e matérias-primas, e só o café ele representava 70% dos negócios com o exterior. E qual que era o principal comprador do Brasil? Era os Estados Unidos. É aí que a gente vê como que essa crise de 29 afetou o Brasil. Por quê? Como os Estados Unidos estavam passando por essa crise, então significa que eles não tinham dinheiro. Então, se eles não tinham dinheiro, eles não podiam comprar mais o café do Brasil. Então, o Brasil deixou de vender milhões e milhões de sacas de café para o mercado lá estadunidense. E aí, o que aconteceu? Como deixou de vender, então o preço do café despencou. Caiu. E isso foi o quê? Foi um desastre mesmo, econômico, que levou milhares de cafeicultores à falência, pessoal. Foi bem feia a coisa. Então, isso falando sobre a crise de 1929, que trouxe esse enfraquecimento, né, para as elites econômicas, porque era a principal atividade e mais dinâmica brasileira, né? Ele desenvolveu o setor de transportes, implantou ferrovias, estradas, portos. Então, o capital gerado pelo café trouxe inúmeras mudanças para o Brasil. Então, a queda do seu produto, né, do lucro que a gente tirava do seu produto, foi realmente um enfraquecimento, né? E aí, com esse enfraquecimento, né, econômico dos cafeicultores, contribuiu para enfraquecer essas bases políticas que sustentavam a Primeira República. Então, se as oligarquias mandavam no Brasil por conta do seu poder financeiro e econômico, e esse poder econômico acabou indo por água abaixo por conta da crise do café, então significava que eles não tinham mais tanta base política para sustentar a Primeira República. Então, uma aguinha aqui rapidinho e fiquei sem ar, tá? É importante se manter hidratado nesses tempos, viu, galera? Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu lá em 1930, né? O que aconteceu? Lá em 1930, foi marcado pelas eleições presidenciais. Então, a gente é uma república, então nós precisamos votar para ver quem vai nos governar agora. Porém, nós estávamos lidando lá com os problemas econômicos que vieram, né, da crise do café. E aí houve um desacordo político entre as oligarquias de São Paulo e Minas na escolha de quem ia suceder o presidente Washington Luiz. Aí a oligarquia paulista, ela apoiou o candidato Júlio Prestes
que é do Partido Republicano Paulista, e os mineiros apoiaram Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, tá? E aí, com o rompimento dessa aliança, né, os mineiros, eles se aproximaram da oposição e formaram a Aliança Liberal. Nessa aliança liberal que reunia a galera do Rio Grande do Sul, de Minas, da Paraíba, eles lançaram quem como nome para concorrer à presidência? Getúlio Vargas e João Pessoa como vice-presidente. Então, essa aliança liberal, ela ganhou apoio de diferentes grupos sociais e políticos, o que fortaleceu bastante na concorrência. E quais que eram as propostas defendidas por Getúlio por essa aliança? Era o voto secreto, ou seja, ninguém mais tinha como saber quem você votou, o que é muito importante para o nosso processo, né? O incentivo à indústria nacional, ou seja, sem mais depender de capital estrangeiro, porque a gente sabe que isso levou, né? Levou a essa baita crise do café econômico. E também a criação de leis trabalhistas. Na realidade, nós já tínhamos diversas leis trabalhistas, só que elas eram divididas e meio que espalhadas. Elas não tinham um código, né, o chamado CLT, né, o Código das Leis Trabalhistas. A gente não tinha isso. Foi algo que Getúlio trouxe de novo, mas é um tema para as próximas aulas, tá? É isso que a gente tem que entender até o momento. E aí, beleza, essas eleições, beleza nada, porque as eleições, elas aconteceram de forma muito violenta. Teve muita fraude, muito assassinato, e Júlio Prestes saiu vitorioso. Porém, terminou aí? Claro que não, porque a Aliança Liberal não aceitou. Eles alegaram que os paulistas fraudaram as eleições. Então, Vargas e seus aliados, eles conspiraram para tomar o poder. Então, eles conspiraram ali para articular um golpe de Estado junto com algumas lideranças tenentistas. Lembra lá dos tenentes, dos jovens militares, né, que estavam insatisfeitos com a Primeira República? Então, se juntaram com Vargas e fizeram levantes armados lá no Rio Grande do Sul, em Minas, Paraíba, Pernambuco. E aí, diante dessa situação, Washington Luiz foi deposto, significa que ele deixou a presidência, só que Júlio Prestes, embora tenha ganhado as eleições, ele não assumiu o poder. O poder foi entregue para o Vargas, que era o chefe, né, político do movimento, e ficou conhecido esse episódio como Revolução de 1930. E é aí que a Era Vargas se inicia, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem para falar sobre esse conteúdo, e vamos para as questões agora. Aqui, nessa primeira questão, vocês vão ter um textinho sobre... Nossa, desculpa, pessoal, deu um pequeno soluço aqui, vou tomar mais um pouquinho de água. Beleza? Então, ó, é para ler o texto e responder as questões. Revolução de 30, quem a fez? Nós temos aqui duas versões sobre os acontecimentos da Revolução de 30, uma pelo historiador Boris Fausto e a outra por Edgar de Deca. Então, o que o Boris Fausto fala sobre a Revolução de 30? Ele fala que foi uma disputa de poder entre as oligarquias, que terminou com a vitória da oligarquia de Minas, Rio Grande do Sul e de algumas do Nordeste, como a Paraíba, né? Para Boris Fausto, o movimento de 30 ele foi feito por setores oligárquicos, ou seja, desse grupo de pessoas com poder político e econômico, tá? Que se opuseram a outros setores oligárquicos, porque queriam mais poder do Estado. Então, esse foi o motivo que Boris Fausto explica a Revolução de 30. O historiador Edgar Deca discorda. Ele fala que o que aconteceu em 1930 foi um golpe de setores industriais, né, com esses tenentes da classe média, contra o operário. Então, foi basicamente uma disputa pelo poder de forma a controlar a classe operária. Tá? Mas, independente da versão correta, da interpretação correta, foi um marco importante na história do Brasil. Então, as questões da A, o que vocês vão ter que responder? Como o historiador Boris Fausto vê o episódio que levou Vargas ao poder em 1930? Vocês vão explicar.
Volta um pouquinho no vídeo, ouve a minha explicação novamente, tá? A B. Como o historiador Edgar de Deca vê? Que vocês vão colocar a versão dele. Como ele enxerga esse episódio da Revolução de 30, tá? E na C, vocês vão fazer meio que uma comparação, tá? Qual das duas você acha mais convincente? Se foi essa disputa entre oligarquias por mais poder no Estado, né, segundo Boris Fausto, ou se foi um complô dos setores industriais com movimentos sedentistas para controlar a classe operariada, segundo o Dedeca. Qual que vocês acham que foi mais convincente? É isso que vocês vão responder, tá? Na 2, tá um trecho da Declaração de Princípio dos Líderes da Coluna Prestes. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá? Somos contra os impostos exorbitantes, a incompetência administrativa, a falta de justiça, a mentira do voto, o amordaçamento da imprensa, as perseguições políticas, o desrespeito à autonomia dos estados, a falta de legislação social, o estado de sítio. Somos a favor do ensino primário gratuito, da instrução profissionalizante técnica, da liberdade de pensamento, da unificação e autonomia da justiça, da reforma da lei eleitoral e do fisco, do voto secreto obrigatório, da liberdade sindical, do castigo aos defraudadores do patrimônio do povo e aos políticos corruptos, do auxílio estatal às forças econômicas. E aí, o que vocês vão responder? De acordo com o texto, o que os líderes da coluna Prestes desejavam em relação à política do país? Então, com que eles eram a favor? Eles eram a favor de quê? Vocês vão ter que responder. A 3, aqui vocês têm outro trecho, que eu não vou ler com vocês, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas venham aí com bastante atenção, que está falando sobre os desentendimentos, sobre as consequências da crise de 1929, sobre as tomadas de decisões de Washington Luiz, e aí vocês vão responder. A situação descrita no texto acabou por desencadear. Então, o que está falando nesse texto? Desencadeou o quê? Vocês vão ler com muita atenção, tá? Vão voltar no texto, se precisar, voltem no vídeo para ouvir minha explicação novamente, tudo bem? Na 4, vocês vão assinalar a alternativa que descreve a forma como Getúlio Vargas chegou ao poder, ok? Então, como que vocês acham que ele chegou ao poder? Ele foi eleito democraticamente, né? Ele deu um golpe, né? É isso que vocês vão responder. A alternativa correta, tá? A 5, vocês têm outro textinho do Boris Fausto, que fala sobre a Revolução de 1930, fala sobre esse fim, né, da burguesia do café, dos latifundiários, e aí fala sobre essas características da formação do país, tudo bem? E a questão está dizendo o seguinte: o texto analisa elementos socioeconômicos importantes da sociedade brasileira na Primeira República. Ou seja, a gente sabe que a Primeira República, o que comandava a economia era o café, tá? E as ideias do texto confirmam o quê? O que essas ideias do texto vão estar confirmando em relação a esse período da história do Brasil? Na 6, vocês vão descrever as consequências da crise de 1929 para o Brasil. Lembra que eu estava falando lá no começo? Ok, foi uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Foi a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, nos Estados Unidos. Porém, teve influência e alcance global, principalmente no Brasil. Por quê? Quais foram essas consequências no Brasil? Beleza, pessoal? Então, essa é a última questão, como vocês podem ver. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem, mandem mensagem, liguem, mandem sinal de fumaça, enfim, não deixem as questões em branco, tá? Que eu estou de segunda a sexta respondendo e tirando dúvidas até às 6 da tarde, beleza? Então, um super beijo, fiquem bem e até a próxima!